Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje, o Salmo da Cruz, Salmos 22. Eu lerei alguns versículos, visto que tem 31 versículos, que diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite, e não recebo descanso. Tu, contudo, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Parte 7. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam muitos insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre. Salve, se é que Ele lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu que me livraste do ventre e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrada a ti, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Aqui, verso 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai, glorificai todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-o, descendência toda de Israel, pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor, da grande congregação, cumprirei os meus votos na presença de todos que te temem. Verso 28. Pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Amém. Esse Salmos 22 é um salmo profético, mais um salmo de Davi e um salmo apontando para Cristo, onde nos lembramos nitidamente da sua agonia e do seu sofrimento quando ele leva sobre si todo o pecado da humanidade. Quando ele, tomando nossas dores, sente o afastamento do Pai, sente o abandono do Pai, quando ele se faz maldição no nosso lugar. Davi estava aqui pelo Espírito de Deus, profetizando também a comunhão que eu e você, como cristão, poderíamos ter com esse Deus. Ele foi envolvido por essa atmosfera. E aqui, Davi estava falando para o Senhor de como ele estava sofrendo, de como ele estava precisando do auxílio de Deus, a rocha eterna, para que do templo do Senhor, como ele de fato em muitos salmos se refere, do seu templo, do seu Monte Santo, Deus ouvisse e o livrasse, assim como ele de fato ouve e livra a mim e a você. Este salmo nos remete a uma lamentação, nos remete a um momento em que a gente clama a Deus para que Deus nos liberte. Fala de uma aflição particular de Davi, mas reflete a agonia de Cristo. Eu vou até ler de maneira profética isso no Novo Testamento, quando Jesus foi crucificado, mas também reflete a nossa situação quando nós estamos em situação de desconforto, quando nós clamamos e achamos que Deus se afastou, que Deus não está nos ouvindo. E Davi, no seu sofrimento emocional, na sua dor,
Ele estava precisando que Deus o favorecesse. Ele estava precisando que a alegria do Senhor renovasse a sua força. Ele estava se lamentando, confessando a Deus e pedindo a Deus a vitória que ele precisava, não só para ele, mas também para toda a congregação, para que ele cumprisse os votos dele diante da congregação. Essas palavras, meu Deus, é um tom de agonia, é um tom de alguém que está aflito na hora da dor. Você já clamou assim? Você já deu um grito, Senhor! Como aquele cego de Jericó, que ele clama a Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pois é, Davi também lembra da aliança. A aliança que não é só lá para trás, mas é para os dias de hoje. A aliança desde os seus pais, como ele se refere lá do passado, onde os seus pais, as suas gerações, criam em Deus, colocava a sua fé no Senhor. E Deus, ele é fiel à sua palavra. Se os pais ou se os antepassados confiaram em Deus e Deus não os decepcionou, também nós, enquanto povo de Deus, diante do sofrimento e diante do dia mau, podemos crer no Senhor. E Deus não haverá de nos deixar sem o seu amparo. Davi entende que Deus preservou a ele. Preservou porque ele cria, porque ele confiou, apesar das circunstâncias difíceis. Mas ele creu na bondade do Deus Todo-Poderoso. Eu posso te fazer uma pergunta? Uma pergunta que talvez você vá dizer assim, é claro que eu estou bem com Deus. Mas entenda, como está a sua fé? Eu percebo pessoas esses dias raquíticos na sua fé. Pessoas que estão comendo pouca Bíblia. E na hora do sufoco, elas não têm a quem clamar. Elas não têm a confiança de que Deus reafirma essa fé. Elas não têm a certeza de que Deus quer livrá-las. Elas não suportam. Elas precisam da ajuda divina e às vezes até mesmo da ajuda alheia em oração. Eu não sei se você se vê assim, como um salmista cercado de touros, de leões na sua aflição. Parece que o mundo espiritual ele começa a agir de uma forma tão intensa para poder punir, para poder massacrar o Filho de Deus e fazer com que a dor chegue ao estado mais terrível. Como muitas vezes Davi se referiu como na morte mesmo, pó da morte, por assim dizer. Quando a pessoa é enterrada, né, o que resta é o quê? O pó. E Davi muitas vezes se colocava nessa situação, mas ele entendeu que Deus não revogava a sua palavra. Ele entendeu que os inimigos não poderiam triunfar contra ele, porque Deus era o Todo-Poderoso. Eu vejo muitas vezes as pessoas, por falta dessa firmeza, por falta dessa convicção, colocarem a culpa em Deus do que elas passam, colocarem a culpa em si mesmas, acharem que estão em pecado e esmorecerem na sua fé. Olha, no ato que Jesus passou na cruz, quando todos estavam rasgando as suas vestes, tirando sorte com seus vestidos, lançando a sorte para que se cumprisse as sagradas escrituras, ele estava ali afirmando, está consumado. Ele estava ali já dizendo, agora todo o meu povo vai poder vir até a minha presença e clamar, e eu ouvirei do alto, e vou salvar o meu povo. Senhor, Ele é a única fonte de força, de auxílio, de ajuda que eu e você pode recorrer na hora do dia mau, na hora da tormenta. Existem muitas metáforas aqui que Davi utiliza, como cão, leão, touros. E
Existem muitas formas que ele expressa a dor da sua alma, que ele ilustra a dor da sua alma. Mas a maioria dos salmos, Davi sempre vai falar de uma resposta de Deus, de um socorro de Deus. Até mesmo quando ele fala de silêncio de Deus, do sofrimento que Deus permite que os seus servos sofram, ele aponta sempre para a redenção, sempre para uma esperança. Deus não escondeu o rosto dele de você. Ele fez isso com Jesus Cristo, por causa do pecado que ele levou sobre si na cruz do Calvário. A sensação de desespero que Jesus enfrentou e a dor que ele enfrentou naquela cruz foi por mim e foi por você. E tudo isso terminou em alegria e resultou em salvação para todos nós. O que Deus fez não foi em vão. O que Deus fez foi um gesto e uma ação milagrosa para mim e para a sua vida, para que eu e você entendêssemos que há um propósito aqui na terra. Vocês não são do mundo, deste mundo, mas pertencem a um outro mundo. E este mundo, no tempo vindouro, nos será revelado pelo Messias. Todos nós, todos, aqueles que depositamos a nossa fé viva no Senhor, devemos olhar para o alto. Eu queria fazer menção do que está escrito aqui em Mateus, em alguns versos aqui das Sagradas Escrituras. Mateus 27. E queria ler para você o verso a partir do 37. Acima de sua cabeça fixaram uma acusação forjada contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à sua direita, o outro à esquerda. As pessoas que lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça e exclamavam: ó, tu que destróis o templo em 3 dias e o reconstrói, agora salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele. O vô Cefano salvou a muitos, mas não pode salvar-se? Se és rei de Israel, agora desce da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus? Que Deus o salve neste instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. É interessante como o diabo gosta de perverter o evangelho. Eles estavam esperando que fisicamente Jesus reinasse, assim como a Davi. E assim como os reis passados. Eles estavam esperando que Jesus os tirasse da opressão do governo de Roma, enquanto Jesus vinha falar de um reino superior, o reino dos céus. E quando ele começa a anunciar esse reino, aqueles que deveriam crer se voltam contra ele. Os seus e também outros a qual ele veio salvar se voltam contra ele. Acusações, ferramentas forjadas, crucificado ao lado de pessoas que não tinham boa índole, e você às vezes reclamando porque está andando com pessoas ou porque tem pessoas ao seu lado imperfeitas. Eu não sei se você consegue compreender que o amor de Deus foi para alcançar a todos, à sua direita e à sua esquerda. Até esses que lançam palavras de acusação e que tentam destruir, dilacerar suas emoções, denegrir a imagem do Deus que você serve, abalar a sua confiança nesse Deus. Até esses, Deus o quer salvar. Quantos às vezes põem em dúvida até mesmo a sua
adoção, como Jesus, quando é batizado por João Batista, a voz brada do alto céus e diz: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E olha o que eles disseram na hora da crucificação. Olha o que eles disseram. Então, se você colocou sua confiança em Deus, Jesus, por que tu não se salva? Por que tu não tem piedade de ti mesmo? Se você disse, sou filho de Deus. Não parece, era o que eles estavam dizendo. E sabe, queridos, por volta das 3 horas da tarde, Jesus diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, quando a terra foi abalada, naquele momento, quando houve escuridão, ainda assim, na sua dor, na sua agonia, eles não compreendiam o seu corpo, o despojar da sua carne, nem o seu sangue. Eles censuraram Cristo e eles começaram a zombar dele, dizendo, ele está dizendo que ele é o Elias. Até que Jesus entrega a Deus o seu espírito e o véu se rasga. A terra estremece, as rochas se fendem, os sepulcros se abrem e os corpos daqueles que haviam sido enterrados ressuscitam. Aleluia! Não foi só Cristo que ressuscitou, os corpos daqueles que haviam morrido ressuscitaram. Deixaram as suas sepulturas e você imagina a cena após essa ressurreição. Entraram na cidade e apareceram muitas as pessoas. O próprio centurião e os que vigiavam a Jesus o viu e foram tomados de pavor. Eles creram que ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia! E por que você quer perder a sua esperança? Qual é a razão de perder a sua fé e a sua alegria no Senhor? Não é assim. Levante a cabeça. Este é um salmo de cruz. Jesus, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele disse, eu vou, aleluia, mas não vou deixar vocês órfãos. Não, você não é órfão. Ele nos anunciou, não permita que o teu coração se preocupe, creia em Deus e creia também em Jesus, porque ele disse, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito, e vou preparar lugar, e quando eu for e estiver preparado lugar para vocês, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejam também vocês. João 14. A alegria do Senhor é a tua força e a tua fé, ela deve ir até o fim. Pai, queremos olhar para Jesus Cristo, neste momento que é o autor e consumador da nossa fé. Há muitas coisas na nossa vida que são momentos de cruz, desamparo, abandonos, rejeição, mágoas, impropérios, palavras duras e difíceis. Aleluia. Calúnias, perseguições. Aleluia. Andar com pessoas que muitas vezes afrontam o teu reino, a tua integridade e santidade. É difícil, Senhor, mas nós estamos aqui diante de Ti para dizer que não vamos, Senhor, naufragar nesta fé. Enquanto Tu estiveres conosco, Paizinho, ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Dai-nos a revelação da Tua palavra. Santifica-nos através dessa verdade.
Cumpra-se em nós a tua vontade e o teu querer, Senhor. Queremos negar a nossa vontade para seguir a ti. Seja bem-vindo à nossa vida, à nossa casa, ao nosso trabalho. Tudo, Senhor, te pertence. Seja bem-vindo, amigo Jesus. Amém.